Ora, boa tarde. Então, estava longe de pensar que quando o Amaro fez o convite para vir fazer esta palestra, queria falar sobre mais de 40 lições de estudo aprofundado da doutrina espírita, que vocês vão iniciar agora a sério. Então, vamos pôr luz nisto. Tá? Ora, enquanto o painel da nossa palestra de hoje se vai fazer, nós vamos dar mais ou menos a ideia do que é que pretendemos realizar. Mais depressa ou menos depressa, vamos a ver. Então vamos fazer uma breve análise da palavra milagre e da palavra perdição. Iremos também fazer uma viagem naquilo que a gente conhece, da viagem que Jesus Cristo fez desde o seu início até aquilo que a gente conhece, viagem que também todos nós fizemos, menos atingir a evolução que ele já atingiu, e depois iremos apresentar os painéis dos chamados milagres, das chamadas perdições, que não temos tempo para esmiuçar uma a uma, mas como elas estão digamos, em blocos, iremos falar sobre esses blocos, pronto, naquilo que o tempo nos deixar. Por último, não sei se haverá tempo para perguntas e respostas, que eu julgo que não vai haver, mas vai haver um e-mail no final, a seguir à bibliografia, que estará à vossa disposição para fazerem as perguntas que vocês quiserem fazer, e eu, o mais que posso prometer é que, o mais breve possível, eu vou responder. Responderei sobre aquilo que sei, aquilo que não sei vou estudar, mas podem ter certeza que vou responder. Então, vamos, esperemos. Esta coisa aí, que aquilo não é esse. Mas o documento é esse aí. Vocês puseram o outro. Não. Não, isto é em conflito. Isto está em conflito um com o outro. Tem que ser esse, tem aquilo outro. Tá. Então vamos lá ver se eu sei fazer isso. Ora, na acessão etimológica, a palavra milagre quer dizer, portanto, admirável, coisa extraordinária, surpreendente. Fui pesquisar num dicionário, paralelo, universal, e fui buscar um dos significados que lá estão, que achei muito interessante. Então, no Leão diz que é facto sobrenatural oposto às leis da natureza, que a gente sabe que não é. Então, todos nós sabemos que aquilo que não é explicado pela ciência terrena tem sido considerado pelos materialistas inexplicável, insólito, isolado, excepcional, para alguns espiritualistas de oposição das leis da natureza, por meio da qual Deus manifesta o seu poder. E ainda há outros que dizem, isso são mistérios. É claro que para os espíritas são acontecimentos no quadro das leis divinas ou naturais que vamos compreendendo em conformidade com a evolução que vamos adquirir, como em tudo na vida. Consoante a nossa evolução, assim nós vamos tendo a compreensão. Então, apresento-vos aqui um painel do nosso amigo Jacob Mel, que estará no Porto, enfim, agora proximamente, em que vamos ver a Trindade Universal, Deus, os dois princípios, princípio inteligente, princípio material, e algo que o espírito tem que ter para agir na matéria, que é o fluido universal, ou os fluidos em conformidade com os planos em que a gente se situa. No princípio inteligente, vamos ver o princípio inteligente individualizado e depois vamos ver o descenso, por aí afora, até que vamos chegar a espírito. A designação de espírito é quando a gente chega ao reino nominal, quando a gente
tem o livre-arbítrio. Até lá, não temos a designação de espírito. Podemos ter a designação de princípio inteligente individualizado, uns chamam de individualidade, enfim, há diferentes nomes para essa feita. No outro, vamos ver aqui um dos desdobramentos do fluido, que é o nosso fluido, o nosso fluido vital, que é muito importante para nós. Nós sem ele já não estaríamos cá. Sem o agente vital, não estaríamos cá. E, portanto, através deste fluido que surgem corpos orgânicos e corpos inorgânicos. Ora, e agora entra quem é que vai ler a pergunta 540 do livro dos Espíritos. Que eu pensava que era a minha neta Bárbara, e assim já não é. É a minha mulher que também tem que fazer qualquer coisa. Então vamos ver a pergunta 540 do livro dos Espíritos. Os espíritos que exercem a ação nos fenómenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando do livre-arbítrio ou por efeito de instinto, ou irrefletido impulso. Então Kardec pergunta aos agora, mas isto é com o livre-arbítrio, é com o conhecimento de causa que nós, no fim de contas, agimos, ou é instintivamente. E logo começamos pelo início da pergunta, porque esta questão 540 do livro dos Espíritos é muito bom a gente refletir sobre ela. E é isso que vamos fazer. Os Espíritos disseram, uns sim, outros não. Então temos aqui duas situações. Uns agem em conformidade com o conhecimento, com o livre-arbítrio, etc. E outros agem sem saberem que agem, mas todos, no fim de contas, são necessários para a criação. Então nos diz, continua os Espíritos. Estabeleçamos uma comparação. Consideras essas míriades de animais que pouco a pouco fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos? Julgais que não há um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? E eu, quando li isto, lembrei-me logo daquela passagem que, salvo erro, é na Gênesis, que nos diz que de 28 mil anos, 28 mil e tal anos, em 28 mil e tal anos, no fim de contas, há, digamos, arquipélagos, há área terrena que submerge e há outra que emerge. Pronto, e assim terá sido, portanto, também antigamente. E que isso tem um fundamento, no fim de contas, para quê? Para que aquilo que submerge, enfim, ser através ser renovado, e aquilo que emerge, que já vem em condições para ser útil, digamos, a nossa atividade terrena. E então temos nossos irmãos, ainda sem grandes conhecimentos, sem grandes coisas, que fazem parte de todo este trabalho, sem saber que estão a fazer parte. Entretanto, são animais de ínfima ordem, que executam essas obras, por vezes às suas necessidades, e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto. Então, todos nós, nas nossas ações, oferecemos utilidade ao conjunto. Todos nós, no fim de contas, nos manifestamos na criação com objetivos, muitas vezes sem sabermos muito bem, pela falta de conhecimento, pela nossa ainda ignorância evolutiva, que estamos, no fim de contas, a trabalhar para o conjunto. Enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência dos seus atos e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio, atuam em certos fenómenos de que inconscientemente se constituem agentes. Então, olhamos lá o espírito, princípio inteligente e individualizado, até chegarem a espírito, até chegarem ao reino nominal, é o que está ali escrito, no fim de contas. Ensaiamos para a vida, todos nós passamos por aí já, ensaiamos para a vida, nos diferentes reinos
nos diferentes reinos da natureza, até chegarmos ao reino nominal, aonde sim, então, já atingimos o pleno gozo do nosso livre-arbítrio. Um livre-arbítrio muito incipiente ainda, mas pronto, e ainda cá estamos também, a ver se o nosso livre-arbítrio é melhor utilizado cada vez mais, não é? Primeiramente executam, mais tarde, quando as suas inteligências já houverem um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material e depois poderão dirigir as do mundo material, do mundo moral, desculpa. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o ato primitivo, desculpa, até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Então nós constatamos, todos nós que aqui nos encontramos, uma coisa, é que Jesus já foi átomo, e todos nós que aqui estamos também já fomos átomo. Parece que não estão a gostar muito da afirmação, mas é verdade. Pronto. Todos nós já fomos átomo, mas Jesus Cristo também foi átomo. Enfim, Jesus Cristo não teve um nascimento fora da derrogação das leis, tal e qual como todos nós. E outra coisa também muito importante. Se Jesus Cristo já chegou a arcanjo, eu não sei. Mas sei que, se ele ainda não chegou, pode chegar. Mas também sei uma coisa, é que todos nós também podemos lá chegar. É verdade, é verdade. Todos nós podemos lá chegar. Admirável lei da harmonia, vosso espírito, vossa criada de espírito ainda não pode apreender o seu conjunto. Esta é a questão 540 do Livro dos Espíritos, portanto, apreendam as suas lições. E agora apresentamos a escada de Jacó. Ora bom, aqui a vocês, isto, conceito esotérico, conceito de Rosa Cruz, conceito hindu, a gente, enfim. Mas todos eles são muito parecidos. Isto foi tirado de um livro, já não lembro qual, do nosso irmão, Branca, do nome de um dos nossos irmãos, e eu tentei entrosar ali o conceito espírita, não é? E o que nós vemos aqui é que Kardec chama o mundo celeste ou divino àquilo que, penso eu, está para cima daquilo que outros chamam mental superior. Os mundos felizes, enfim, entrosei ali no mental inferior, porque todos os conceitos fazem ali uma separação no mental, e depois temos nós, espíritas, já ouvimos falar, por exemplo, através da leitura complementar, do céu astral, nos livros, enfim, do André Luiz, etc. Então existem só 2 subplanos no mental, no céu astral. E existem 4 subplanos no umbral. Também nas vossas leituras já chegaram a essa conclusão. E existe um subplano das trevas que nenhum de nós pensa lá chegar. Se Deus quiser. Não é? Ou pelo menos passar por lá, não. Mas não podemos dizer nada. Não é? A gente não sabe o que é que seremos amanhã. E depois temos, é claro, tudo isto corresponde ao plano astral, ao mundo dos anjos, ao cama, dos outros, enfim, cada um dá o seu nome, mas estamos a falar na mesma coisa. E depois temos os mundos corpóreos, que ali não por falta de espaço. É claro, os mundos primitivos, para nós, os mundos primitivos, os mundos de expiação e prova em que nós já nos situamos, os mundos de regeneração e os chamados mundos felizes. É, no fim de contas, os mundos corpóreos. Ora, esta é verdadeiramente a escada de Jacó. Isto é, nós já vemos todos lá de cima, enquanto princípio inteligente individualizado. Pegando ali no conceito idotérico, temos ali um plano monádico. Ora, não sei se se lembram de André Luiz falar na mónada celeste. Não sei se isso tem a ver, mas é natural que seja, enfim, naquele plano que nós nascemos com princípios inteligentes.
que nos é ortogado na tal mónada primitiva, nos é ortogado a chama divina, ou a chama crística, que nos dá, enfim, nos dá a inteligência rudimentar, enfim, determinados atributos que nós depois fazemos o nosso descenso, cá vamos passar pelos reinos inferiores, vamos aprender no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, etc. E eu achei muito graça, uma vez uma pessoa, estávamos a falar sobre estas matérias, e eu disse, então, mas eu sou pedra, mas eu fui pedra. Não, quer dizer, você interagiu com o reino em si, com esse plano, interagiu com esse plano. É claro que ninguém foi pedra, como é evidente, mas interagimos com todos estes reinos. Até no fim de contas, chegarmos ao reino nominal e aí, como é evidente, estamos já agora num processo de ascensão. Vimos para baixo, para aprender, para interagir, para começar a aprender, enfim, a nos interligar com as outras espécies e estamos agora numa fase ascensional. E podemos dizer que nós, a grande maioria, estará ali, paralelamente, quando desencarna, ali paralelamente, nos subplanos do umbral. Será no primeiro, será no segundo, será no terceiro, será no quarto? Não se sabe. Enfim, cada um irá não para onde quer, mas para onde, no fim de contas, tem direito. Tem direito através do seu processo evolutivo. Menores, mais poucos poderão ir para o céu astral e ainda muito menos em quantidade, para os mundos felizes. Lá passaremos também. É claro, a nossa felicidade era que todos nós, quando passamos, já passássemos para os mundos celestiais divinos. Mas isto tem todo um processo. Ora, Jesus também fez este descenso, também fez a sua ascensão, e hoje estará nos mundos celestiais divinos. Onde? Eu não sei. Sei que é governador espiritual do planeta, mas mais do que isso, não sei. E agora, ele também nos deu um ensino. Cuidado com o ensino que ele nos deu. Em verdade vos digo, quem crê em mim fará as obras que eu faço. Isto é, quem seguir a lei, quem seguir o caminho reto e são, quem procurar evoluir, vai fazer as obras que eu faço. Então, todos nós aqui nos vemos sempre muito felizes porque temos essa possibilidade. A possibilidade de fazer aquilo que Jesus também faz. Temos é que trabalhar para isso, não é? E depois nos diz ele, e fará até maiores que elas. Isto é, até fará mais do que aquilo que eu atualmente fiz. Isto quer dizer que ele ainda não fez tudo. Ele não fez tudo. Se não fez tudo, mas também é um momento de felicidade para nós. Sabemos que, enfim, podemos ir para aí fora, enfim. Porque eu vou para o Pai. Ora, vamos analisar este ensino dele, porque também é importante. Ora, o mestre, no seu processo evolutivo, ainda nos diz que ainda não tinha atingido. Se ele diz que ainda há mais coisas para fazer que ele ainda não fez, quer dizer que ele ainda não atingiu o cume daquilo que podia tudo fazer. Ainda não atingiu. É palavras dele, não é nossa, é dele. E que fará até maiores que elas. Ora, se fará maiores que elas, ele está a dizer que ainda não fez tudo. Ainda há muitas coisas que ele ainda não conseguiu fazer. É claro, e tudo a gente faz pelo nosso processo evolutivo. Qualquer filho do Pai, outra conquistação, poderá gradualmente realizar as obras que ele já fez, pelas palavras do Senhor. Quando ele diz, fará as obras que eu faço. Para tal, fará trilhar a vida nos mundos corpóreos e nos mundos espirituais, observando os mandamentos que ele nos deixou. Quando diz quem crê em mim. Quem crê em mim, isto é, quem crê no meu ensino, na minha orientação, na minha mensagem. Então, quando crê em mim, é isso que ele diz. Crê em mim, façam aquilo que eu já fiz. Por isso nós dissemos que Jesus
é um modelo e guia para todos nós, utilizando os poderes que fazem parte de cada um. Então, que poderes é que cada um de nós aqui tem para fazer tudo isso? Tem o poder de saber. Todos nós podemos saber. É preciso estudar. Por isso é que na casa espírita se privilegia o estudo. Bom, a gente sem saber não pode fazer. Não é? E isto vem no mandamento que ele nos ensinou. Todo o entendimento. O poder de querer. A gente pode querer saber, mas não ter aquele querer. Há pessoas que, enfim, eu gostaria de fazer, de acontecer, mas não têm aquele querer de avançar, de, no fim de contas, caminhar. O poder da vontade. É claro que o poder de querer, toda a alma, o poder da vontade, toda a força. Eu posso querer, mas se não tiver vontade, também não chega lá. Não é? E o poder de amar, de todo o teu coração, que vem, tudo isto vem no mandamento que ele nos ensinou. Para, não estamos aqui a falar de coisas que ele não ensinou. Ensinou. Então nós temos o poder de saber, o poder de querer. Se nós queremos, podemos querer, podemos ter vontade, temos é disciplinar todos estes quereres. E o poder de amar. Portanto, são os poderes que cada um de nós, que estamos aqui nesta sala, como incluído, como é evidente, todos nós temos estes poderes. Agora é preciso discipliná-los, é preciso, enfim, tratá-los e, no fim de contas, cada vez e ampliá-los. Ora, o Espiritismo, através dos trabalhos de Allan Kardec, Ernesto Bolzano, Gabriel Delane, Alexandre Aksakov, outros pesquisadores, corroborando os ensinos de Jesus, vem demonstrar que a fenomenologia produzida pelo Mestre é uma fenomenologia natural, ao abrigo da lei divina natural. É claro que eu sei que muitas vezes se fala que em determinada fenomenologia que é tudo mediunidade. Não é. A mediunidade é muito importante, essa senhora, mas para haver mediunidade tem que existir medianeiro. Tem que existir alguém que através do medianeiro comunique. Auxilie. Então, o mestre disse, o mestre dada a sua evolução, ele tentou de faculdades anímicas a esse estatuto evolutivo e, como tal, produzia inúmeras manifestações. Portanto, estas faculdades são proporcionais à nossa evolução. Nem todos nós temos faculdades anímicas, mas nem todos produzimos as mesmas faculdades anímicas. Portanto, são proporcionais à nossa evolução. Que, por exemplo, os analistas batizaram de sobrenaturais, inexplicáveis, insólitas, por aí vai, contrários às leis da natureza, etc. Para cimentarmos esta abordagem, vamos ver então o que é que isto quer dizer para aqueles que, enfim, que não abordaram este tema. É o chamado animismo. O animismo se constitui num conjunto de fenómenos psíquicos ou de natureza física, intracorpóreos ou extracorpóreos, que são produzidos pelo ser humano, paranormal, sem a ação de um espírito desencarnado. Portanto, são fenómenos anímicos, são fenómenos naturais, fazem parte, são faculdades, digo eu, e fenómenos, se quiserem chamar-lhe fenómenos, naturais, que fazem parte, digamos, de cada um de nós, se os tivermos desenvolvidos. É claro que o animista é o agente e, ao mesmo tempo, a gênese da fenomenologia produzida por seu intermédio. Isto é a causa e, ao mesmo tempo, o efeito. Portanto, a faculdade anímica é adquirida naturalmente pelo ser humano, conquista, através da sua gradual evolução, que amplia a percepção espiritual. E Jesus também tem tudo isto. Quer dizer, toda a sua ação não teve medianeiros. Teve auxiliares, mas não medianeiros. Automaticamente foi através das suas faculdades psíquicas
que as tinha desenvolvido em alto grau, como espírito que atingiu. E então entramos agora aqui nos painéis. É claro que não vamos esmiuçar tudo isto. Isto são as curas, aquilo que se entende por curas, que vem nos Evangelhos. Eu vou passar à frente, enfim, está aí o descritivo delas. Outras que são designadas por possessões, outras que, enfim, se explicam pela dupla vista, outras que nos Evangelhos vêm como ressurreições, outras que, enfim, nós colocamos ali a levitação, outras que têm a transfiguração, a materialização, a voz direta, outras que é a ação do mestre sobre os espíritos da natureza, os tais espíritos da natureza, também concorrem para o todo, a transmutação química e outras que, enfim, são vistas como alegoria, como a multiplicação dos pães, a tentação dos filhos. E outras que têm evidência, causas naturais também, volta à materialização, volta à desmaterialização do corpo físico das luzes. Então, e depois vem o leque das perdições, como veem isto, se fôssemos fazer uma alma, isto, cada item destes é uma lição que vocês vão estudar e que eu se calhar também vou estudar no estudo que vão iniciar. E pronto, e passamos os painéis e vamos às curas. E agora vamos tentar ver as curas. O poder curativo de um terapeuta, eu aqui designo por terapeuta, está na razão direta da pureza da sua emissão fluídica. É claro que os terapeutas, todos nós, os passistas, cada um tem a sua própria emissão fluídica. Quanto maior for a energia da sua vontade de curar, mais abundante será a emissão fluídica e a penetração do fluido mais incisiva. Portanto, quanto maior for a vontade, o querer de curar, de ajudar. O poder da fé do paciente é fundamental para a concretização da cura, caso da mulher com sangramento. Isto é só para a imagem, mas eu diria que quem vai ao passe não é um ser passivo, ou não deve ser um ser passivo. Não deve que o milagre se concretize, também tem que dar um pouco de si. Digamos, da sua fé, da sua vontade de ser ajudado. Porque senão, temos o Alves a nos dizer, quando em determinado livro que eu agora não lembro, que muitas vezes iam para o passo espiritual e à paz das tantas havia pessoas que eles nem lá se chegavam. Porquê? Porque não estavam em condições de receber nada. Quer dizer, o chegar ao pé deles e transmitir-lhes o passo espiritual era o mesmo que não fazerem nada. Porquê? Porque aquela pessoa, ou aquele conjunto de pessoas, estava a pensar em tudo, menos no passo. Menos na ligação, menos naquilo que poderia receber de benefício. Então, eles nem chegavam lá ao pé deles. Iam a outros que estavam em condições de receberem o passo. Porque se à paz das tantas entramos no passo e estamos a ver, que a menina tem aqui, o não sei o quê. Tenho que me despachar porque tenho ali o meu filho, a minha filha, este, aquele ou o outro. É claro que não há ligação entre o passista, entre o espírito que no fim de contas está a ajudar na área do passe e a pessoa que perentoriamente vai receber. Isto faz com que muitas vezes, não sei, os passistas, que se alguma vez também tiveram essa percepção, que muitas vezes a pessoa está a dar o passo a uma pessoa, mas está a sentir que essa pessoa não está a receber nada. Só por educação, é que a gente não diz nada, não é? Já vi cá assentamento, pronto, é verdade. Há pessoas dotadas de tal poder que curam instantaneamente alguns doentes.
por meio da imposição das mãos, ou até por ato da própria vontade. Há pessoas que poder. Nós temos poderes diferentes, temos ações diferentes. Os poderes de Jesus, como é evidente, derivavam da sua alta evolução e, como é evidente, eram poderes na sua maior amplitude. Por isso ele podia curar. Ele fez as curas que fez. Mas há alguém que, às vezes, muitas vezes diz, bem, mas há alguns que ele não curou. Mas não estavam em condições para. Amor, ora, o que é que ele tinha? Precisamente amor aos seus irmãos, tinha a sabedoria, tinha a força e vontade da concretização da sua missão e tinha aqui uma coisa muito importante, que era a pureza fluídica de que era detentor. Quanto maior a pureza fluídica, mais fácil a cura. Ou mais fácil a ajuda. São dados explicativos dos fenómenos anímicos de cura produzidos pelo mestre. Conceito de possessão. É a ação que o espírito exerce sobre um indivíduo encarnado, substituindo temporariamente na condução do seu corpo, embora continue ligado ao seu corpo. Ora, a possessão poderá ser positiva ou negativa. Vamos ver quando é que é uma e quando é que é outra. Às vezes o conceito de possessão, a gente diz logo, bem, isto é tudo negativo. Pode não ser. Então, a positiva é quando um espírito pretende transmitir uma comunicação diretamente com a anuência do encarnado. Há qualquer comunicação que esse espírito quer transmitir diretamente. E pede a anuência do encarnado para lhe dar possibilidade. O encarnado afasta-se e ele comunica diretamente sem intermediário. Certo? A negativa ocorre quando a vítima não possui força moral para resistir à agressão e é obrigada a afastar-se temporariamente do seu corpo, embora ele continue ligado, caracterizando-se como um processo obsessivo. Então podemos dizer que nem toda a possessão é obsessiva, embora a maioria o seja. A maioria o seja. Allan Kardec transmite a informação de casos, estes dois casos que ali estão referidos, de possessões coletivas. Portanto, a possessão pode ser individual, mas também pode haver casos de possessões coletivas, como surgiram aqui, nestes casos, Morzini e Tanarari. Isto vem na Revista Espírita, 1862-63. No caso das possessões transcritas nos Evangelhos, eram todas de natureza negativa. E só os poderes de Jesus, oriundos do seu grau evolutivo, reconhecidos pelos obsessores, os fizeram afastar. Mas pode-se perguntar, e agora estou-me a lembrar outro dia do sketch que a Ana aqui colocou, eles afastaram-se. Agora resta saber se depois do assunto estar resolvido pelo Cristo, se depois eles voltaram, enfim, se os espíritos que foram ajudados continuaram a ter a mesma postura ou alteraram a sua postura, porque senão eles voltam novamente. Agora, o caso da dupla vista. É um fenómeno anímico pelo qual certas pessoas, em estado vigílico, ou seja, acordado, conseguem perceber cenas e factos passados, à distância, ou exclusivamente na esfera espiritual, sendo a vista da alma. Ou seja, esta dupla vista não é a evidência normal, é a evidência da alma. Ou seja, não é os olhos físicos que veem,
mas são os olhos da alma, se quisermos assim. É a visão da alma. Há alguns exemplos conhecidos. Emanuel Swedenborg via e descrevia com precisão espíritos e cenas do mundo espiritual. Apolónio de Tiana, estando a ensinar a seus discípulos na praça pública, interrompeu-se, porque estava a sentir o que é que estava a passar com o imperador Domiciano, e automaticamente anunciou, quando se deu o facto, anunciou a morte do imperador de Roma. E, como é evidente, todos os casos relatados por Jesus que vêm nos Evangelhos, portanto, no enfoque dupla vista. Como espírito puro, como é evidente, Jesus possuía todas as faculdades e estas também, no fim de contas, ele pôde, no fim de contas, precisar o que é que todos estes casos que ele relata, ou que são relatados nos Evangelhos. A causa de morte dos seres orgânicos é um dos casos é o esgotamento dos órgãos. Mas não é só. Não é? É também a falta do agente vital. Se eu não tiver o agente vital, eu morro. Isto é, morre o meu corpo físico. Se houver o esgotamento dos meus órgãos, o agente vital não pode funcionar, não age, não interage, e eu morro na mesma. Portanto, temos aqui um caso de causa e efeito. O agente vital tanto pode ser causa, como os órgãos, enfim, podem ser causa e efeito ao mesmo tempo. Que é o que nós dizemos aqui. Ambos são causa e efeito ao mesmo tempo. O desprendimento definitivo do cordão fluídico, ou cordão de prata, há outros que lhe dão outros nomes, que une o perispírito ao corpo físico, só se dá com a cessação da vida orgânica. Bem, isto vem no simples, que vem no livro dos espíritos. Terminada a vida orgânica, a matéria inerte, ou seja, o corpo físico, se decompõe e vai formar novos organismos. O agente vital volta à massa de onde surgiu. Isto é, volta ao princípio vital. Pelo facto se constata que as ressurreições nunca se deram. Portanto, as ressurreições, naquilo que o comum fala, nunca se deram. Conceito de letargia. É a perda temporária ou completa de sensibilidade e do movimento, levando o indivíduo a um estado mórbido em que as funções vitais estão atenuadas de tal forma que parecem suspensas, dando ao corpo a aparência de morte. O magnetismo, em tais casos, constitui, muitas vezes, poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido de que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Portanto, tudo isto vem do estudo do livro dos Espíritos. Existem casos de letargia que duram mais do que 8 dias. Em certos indivíduos, há decomposição parcial do corpo, mesmo antes da morte. Então, o mestre, pela sua ação, da sua ação poderosa, dos seus poderes, das suas faculdades, percebeu à distância os sintomas que estavam a acontecer com todos aqueles casos daqueles nossos amigos que são relatados nos Evangelhos. E, posteriormente, restitui aos pacientes o fluido vital na sua maior essência, na sua maior amplitude, que careciam para os organismos restaurarem. Vejamos o caso de Lázaro, em que se diz que ele já, enfim, já estava ali uma série de dias, tinha alguma decomposição. Nos casos de Lázaro e nos casos dos outros factos que são relatados, restaurarem e funcionarem. Portanto, ele disse que não há morte. Está tudo bem.
e vamos resolver esse assunto. Existem duas maneiras de explicar naturalmente Jesus ter caminhado sobre as águas. Pela faculdade de aparência tangível, isto é, Jesus ter o seu corpo, enfim, a descansar e em espírito se ter deslocado. E existe o outro pela levitação, pela faculdade de levitação. É claro que eu optei, com erro ou sem erro, pela levitação. Porque ele disse ao Pedro, olha, vem cá e tal. É claro que se ele tivesse em espírito, se calhar também o faria, não sei. Mas pronto, mas foi esse facto de ele dizer a Pedro, vem. E o Pedro, é claro, só não se aguentou, porquê? Porque no fim de contas teve medo. Teve medo. Então, a levitação é o facto de pessoas ou coisas serem erguidas no ar sem auxílio exterior de caráter material, contrariando assim, aparentemente, as leis da gravidade. Portanto, isto, nosso amigo Edgar Arnaud nos fala sobre esta matéria. Nesta hipótese, o mestre, esta explicação, através das suas faculdades anímicas, exerceu uma força fluídica que sustentou o seu corpo e neutralizou a sua gravidade e, dessa forma, caminhou sobre as águas. É uma explicação. Exemplos de pessoas com essa faculdade. Alguma. Diz que Santa Teresa d'Ávila muitas vezes levitava. Que também São José de Cupertino, e está uma imagem, enfim, que não sei se retrata a realidade, mas pelo menos se vê ali a levitação, São José de Cupertino. O caso do Roson, que também levitava. E agora é um caso que, precisamente, os brasileiros, que estão aqui muitos, devem conhecer. Carmine Mirabelli, que, para além de levitação, tinha uma série de faculdades, tinha inúmeras faculdades. É um caso muito conhecido no Brasil. E, como é evidente, aquele que todos nós conhecemos, Jesus Cristo. Transfiguração e encontro com Elias e Moisés. Relativamente ao encontro de Jesus com Moisés e Elias, o que é que temos? A transfiguração anímica de Jesus através da modificação das propriedades do seu perispírito, resultantes da transformação fluídica, por si pelo próprio operado. Essa transfiguração é demonstrativa do grau de evolução que o mestre tinha, quando é comentado que o seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Manifestação de Moisés e Elias. Estes espíritos tiraram dos médios assistentes, não é para acaso que Jesus também os levou, Pedro, Tiago e João, que era seu irmão, e do ambiente próprio, o volume necessário de fluido pesado, combinando com o fluido mais fino, oriundo do plano espiritual, condensando ao ponto de revestir os seus perispíritos para manifestar-se de forma visível aos olhos físicos, aos olhos daqueles que estavam a assistir a toda a situação. No caso da manifestação ao vida através da nuvem, esta é considerada de voz direta. Construindo-se, isto é uma explicação, construindo-se no plano espiritual superior, um aparelho focal através de uma purificação e combinação de fluidos, proporcionando a manifestação do espírito operante. Eu vou-vos contar um facto que é demonstrativo, não é deste caso, como é evidente, não nesta amplitude, mas um dia, há aqui duas pessoas que sabem esse acontecimento, um dia estava eu ao fogão, também vou para o fogão,
E, há páginas tantas, havia uma festa lá em casa, não me lembro de quê. E chega-se uma nossa amiga, que era médica, uma médica que não estudava muito, mas pronto, era médica, e diz-me assim: o que é que tu queres? E eu disse: o que é que eu quero? Sei lá o que é que eu quero. Eu não te chamei. Isso é que me chamaste. Mas eu já a conhecia, e comecei assim a olhar para ela e digo: senta-te lá. E à paz das tantas estava eu já a conversar com o espírito, que, no fim de contas, tinha-lhe proporcionado a ouvir a minha voz. É claro que eu não tinha chamado o senhor. Ela é que apareceu e pronto, o espírito queria era conversar comigo. Estavam todos lá na sala, eu estava ao fogão e à paz das tantas. Ele deve ter construído um aparelho qualquer, ou quem foi, não sei, ou utilizar, e à paz das tantas, o que é certo é que ela me veio perguntar o que é que eu queria. E eu, com olhos, com expressão de parvo, como é evidente, eu não a tinha chamado, e então lá está. Isto, em sentido menor, como é evidente, temos aqui muitas vezes esta explicação. Tempestade aplacada. A explicação poderá ser, enfim, na produção de certos fenómenos, como das tempestades, por exemplo, não é apenas um espírito que age, mas sim massas inumeráveis de entidades elementais. Veja na questão 539. E não sei se ainda se lembram, na questão 540 tivemos essa indicação. Os elementais são orientados por espíritos superiores, como ainda não dispõem de discernimento, porque não adquiriram a faculdade de ainda pensar, são encaminhadas a outras experiências evolutivas, de forma que não se lhes interrompa o processo evolutivo. Isto diz-nos o nosso amigo Viana de Carvalho. Então, reconhecendo o estatuto evolutivo de Jesus, os espíritos da natureza obedeceram à ordem emanada pelo Mestre para acalmarem os ventos e as ondas. E eles obedeceram. Não é? E eles obedeceram. Portanto, esta é a explicação mais plausível para o facto. Vou deixar. Existe uma simbologia espiritual da união do Reino de Deus com a humanidade, marcada também pelo início da pregação de Jesus Cristo, onde ele foi lá com toda a sua família, etc., a estas horas. A transmutação química, eu estou-lhe aqui a chamar transmutação química, que há outros tipos de transmutação, da água em vinho ocorreu pelo facto de existir a água usada nas purificações dos ritos judaicos, uma água mais pura que eles tinham, e realizando, enfim, atuando nas moléculas dessa água, realizou a dita transmutação. Agora, como é que se transmuta a água em vinho? Não me venha perguntar que eu não sei. Enfim, mas é a explicação, como é evidente, para essa transmutação. Aqui há as alegorias, lembram-se no painel que havia 2 conceitos de alegorias e eu esqueci-me para ali. As alegorias com a ênfase. Então, 2 acontecimentos são considerados neste âmbito. A multiplicação dos pães. De maneira figurada, Jesus ensinava aos seus discípulos que também eles podiam alimentar a multidão através da palavra. Também eles. E Jesus também alimentava. Portanto, há pessoas que têm, de facto, esse dom, enfim, além dos meus, que eu tinha muito, de, no fim de contas, captarem a atenção das pessoas. Têm um magnetismo tal, e a gente conhece no nosso movimento espírita, alguns que já partiram, outros que ainda cá estão, que têm, de facto, um magnetismo que, no fim de contas, acabam por magnetizar. Isto é, acabam por as pessoas ficarem presas àquilo que os oradores dizem. É claro que Jesus, como é evidente, enfim, e os apóstolos, coitados, também ainda numa
ainda com muitas lacunas, mas Jesus disse que também podia alimentar. O Mestre atraía multidões que, cativadas pelo excelente da sua palavra e ensino, esqueciam o pão material para receberem o pão espiritual. E aí temos a forma como, muitas vezes até, se temos interesse em algo, se algo nos atrai, enfim, até nos esquecemos, enfim, pomos a alimentação material em segundo ponto para recebermos aquilo que nos está a chamar. Não temos. A tentação de Jesus também é considerada uma alegoria. E é considerada uma alegoria precisamente pela evolução que Jesus tinha. Portanto, Jesus não foi arrebatado, e esta aqui é a grande questão. Tentado muitas vezes é capaz de ter sido tentado, agora arrebatado. E então pelo diabo, não é? Ele apenas quis fazer, ou que os homens compreendessem que a humanidade se acha sujeita a falir. Todos nós estamos sujeitos a falir. E que deve estar sempre em guarda, a humanidade, contra as más inspirações a que, pela sua natureza fraca, é impelida a ceder. Todos nós estamos sujeitos, no fim de contas, a essas más influências. Se não tivermos, precisamente, enfim, numa faixa vibratória, digamos, mais ou menos positiva relativamente ao nosso processo de vida. Portanto, isto são considerados a tentação de Jesus, a multiplicação dos pães. E há outras duas passagens também, não sei se é o pão do céu, e outras, são alegorias que Jesus, no fim de contas, nos chamava a atenção para a grande questão de sermos vigilantes connosco mesmo. O Mestre, pelos poderes conquistados, estava ao abrigo da tentação de qualquer entidade malévola. Portanto, tentar, podiam tentar agora. É como outro, Jesus, enfim, não estava sujeito a essas tentações pelo seu princípio. Prodígios por ocasião da morte de Jesus. A evidência é a evidência hiperfísica e divide-se em evidência local, ambiental local, evidência restrita ao ambiente, que é evidência restrita ao ambiente em que se encontra. Há evidentes que veem só na área em que se encontra. A evidência no espaço, que tem maior abrangência, e, portanto, este tipo de evidência é uma faculdade anímica mais ampliada, com evidência para além do ambiente em que o animista se encontra. E depois temos a evidência no tempo. E esta, no fim de contas, é uma faculdade anímica que abrange domínio quadridimensional, isto é uma evidência, podemos dizer que abrange o astral, outros ambientes não sei, mas pelo menos quadridimensional, abrange o astral de certeza, com evidência de factos e acontecimentos de outros tempos. Também pode ser essa. Os casos mencionados no Evangelho de Mateus sobre a visualização de espíritos desencarnados sugerem evidência ambiente ou local. Há lá casos que relatam evidência, viram os espíritos a sair das catatumbas, enfim, é um bocado de alegria, mas pronto, mas que viram espíritos, viram não sei o quê. Pessoas que já tinham partido, não é? A evidência pode ter acontecido, evidência ambiente ou local. Os outros casos que estão lá sugeridos são mais de manifestações casuais. Enfim, não há outra explicação. E quem estudou estas coisas também chega a esta conclusão de causas fortuitas. Casos, aparições de Jesus após a sua morte. Estas aparições são explicadas pela materialização do perispírito de Jesus através da combinação de fluidos
e sua condensação por forma a revestir o mesmo e tornar-se visível aos olhos físicos. É natural que algumas sejam mais ligadas a, pode ser, transfiguração, mas há uma que de certeza foi materialização, precisamente a aparição a Tomé, quando ele diz, olha, para teres a certeza, põe lá aqui a mão. Desaparecimento do corpo de Jesus. Este facto pode ser explicado pela ruptura intensiva da coesão molecular do corpo físico do mestre e sua desmaterialização, contribuindo para tal a menor densificação do mesmo. O corpo físico de Jesus era corpo físico, mas, como é evidente, seria um corpo físico com menor densificação. Enfim, não digo fluídico, embora alguns dos nossos companheiros do movimento espírita falem que o corpo físico de Jesus não era um corpo físico normal, mas sim um corpo fluídico. Ora, Jesus não derrogava leis, não derrogou leis, ele tinha um corpo físico, como é evidente, adequado à sua evolução. E também os seus pais também não eram pessoas involuídas, eram pessoas altamente evoluídas. Tanto José como Maria eram pessoas evoluídas, com estatuto evolutivo. Esta operação deve ter sido realizada por Jesus, por espíritos destacados para essa função. Eu não acredito, quer dizer, Jesus, como é evidente, ele, digamos que acordou automaticamente o seu desencarne, acordou automaticamente, sim. Ele, como é evidente, não teve o período de adormecimento, disto, ou daquilo. Enfim, foi automático, pronto. O corpinho ficou lá, mas ele, enfim, já estaria posse de todas as suas faculdades. Mas não acredito que fosse ele próprio a realizar, embora o pudesse fazer. Que, como é evidente, tinha assessoria diferente, assessoria de espíritos que estavam, enfim, junto de si, ao próximo de si, para ele, enfim, ir à sua vida e os outros tratarem destes processos de desmaterialização. E por aí, enfim, alguns dizem que o seu corpo desapareceu. Isto é, automaticamente a sua desmaterialização foi feita mais rapidamente do que a desmaterialização de qualquer um de nós, no nosso corpo, que demora mais. Ora, ninguém é profeta na sua casa. Eu tenho que andar mais para a frente, porque senão ali o nosso amigo Amado mostra um cartão encarnado. E então ninguém é profeta na sua terra. Isto é um provérbio que é de todos os tempos. O reconhecimento dos méritos que alguém conquistou, normalmente só depois da sua morte é que, no fim de contas, olha, aquele fulano até era um fulano. Enfim, até era um homem, até era uma mulher, etc, etc. Até fez feitos, fez isto, fez aquilo e tal. Mas em vida, enfim, ninguém os reconhece porque, cá está, ninguém gosta de reconhecer a superioridade dos outros em determinados aspectos. Portanto, fazem o seu dia-a-dia. O mestre também, como é evidente, não escapou às consequências deste princípio inerente à natureza humana, contribuindo para tal o meio em que ele vivia. Os seus compatriotas apenas o viam como filho do carpinteiro, o irmão de homens tão ignorantes quanto ele, não percebendo que o que lhe dava superioridade moral e o direito de os censurar. Morte e paixão de Jesus. Com grande antecedência, o mestre foi preparando os seus discípulos para este evento, transmitindo: o Filho do Homem tem que ser entregue às mãos dos homens, vamos para Jerusalém. Enfim, ele preparou os seus discípulos para tudo aquilo que ele já sabia que ia acontecer. Portanto, ele tinha conhecimento de que tudo o que se iria dar. Sabeis que a Páscoa se fará daqui a 2 dias e que o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Consta que, efetivamente,
os fariseus ainda foram ter com ele para ele fugir, para ele desaparecer e tal, porque não queriam que o acontecimento se desse na Páscoa. A multidão podia se revoltar, etc. As faculdades psíquicas de Jesus, clarividência, evidência no tempo, enfim, outras, podem explicar esta perdição, não se descurando a hipótese de Jesus conhecer as principais etapas da sua missão. Enfim, Jesus era conhecedor principalmente das principais etapas da sua, e esta era uma etapa importante. Perseguição aos apóstolos. Ele também foi avisando os apóstolos: olhem, que vocês, quando começarem a vossa missão, vocês também serão injuriados, serão maltratados, alguns serão mortos, etc, etc. Ele nos preparou com antecedência para os perigos futuros. Sereis entregues, portanto, isto é aquilo que está aqui. Sereis odiados, mas não perderão um só cabelo da vossa cabeça. Portanto, se tiverdes paciência, se tiverdes resignação, etc., vocês, enfim, possuís as vossas almas automaticamente receberão o embate de todos esses acontecimentos. A alma nunca se perde, como é evidente, mas estou aqui queria dizer, se tiveres resignação, paciência, etc., automaticamente vocês estão em condições para o embate. Cidades impenitentes. É claro que onde Jesus pregou, etc., houve cidades, como aquelas que se vão mencionar aqui, que reagiram bem, isto é, tentaram-se alterar, as cidades, os seus habitantes, ou a maioria dos seus habitantes, tentaram-se alterar, tentaram seguir aquilo que eram os ensinos de Jesus. Outras não, outras continuaram a fazer tudo aquilo que Jesus, quer dizer, receberam o benefício, mas continuaram, no fim de contas, a fazer tudo aquilo que faziam. Isto já aparece um pouco em sentido figurado, quando há pessoas que dizem assim: eu no centro senti-me muito bem, mas assim que saí à porta a coisa alterou-se, porque as pessoas não se alteraram. Foram ajudar, mas não se alteraram. Não alteraram as suas posições mentais e, como é evidente, os problemas continuam. Então temos aqui todas estas que continuaram obstinadas no erro, com um clima vibratório negativo. Porque quem faz um clima vibratório de uma área, de uma cidade, de um país, enfim, de uma região, etc., são todos aqueles que lá vivem. Estas, como é evidente, procuraram-se corrigir gradualmente, alterando o seu clima vibratório, e por isso Jesus disse: não, vocês serão vistos de uma ou outra forma quando chegar o dia da renovação. Bem, e portanto, tudo isto, esta perdição tem a ver com a lei de causa e efeito. Jesus sabia muito bem que quem se alterasse, quem se corrigisse, etc., receberia os efeitos dessa correção. Quem não se corrigisse continuava a receber os efeitos negativos, tal como todos nós. Temos sempre a lei de causa e efeito, que não é acionada por Deus, mas é acionada por cada um de nós. Através dos seus atos, dos seus pensamentos, etc. As ruínas do Templo de Jerusalém. É claro que o Mestre anteviu, como é evidente, os grandes problemas que existiriam com as ruínas do Templo, com Jerusalém e os sofrimentos dos hebreus. E a história nos demonstra que tudo isto se deu. Os factos históricos nos demonstram tudo isto. Mais uma vez, as faculdades psíquicas do Mestre permitiram esta antevisão, reflete-se também na lei de causa e efeito. Aqui a lei de causa e efeito também se fez. E como tal, enfim, eles receberam as ruínas, receberam a guerra, receberam as perseguições, principalmente do Império Romano. Maldição contra os judeus, contra os fariseus, desculpa. Esta perdição tem a ver com a constatação da postura dos fariseus. Por fora parecem justos, dizia Jesus, enquanto por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade.
a pretexto das vossas longas orações, devoram as casas das viúvas. Já naquele tempo era assim. Pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e que tendes abandonado o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Eis que vou enviar-vos profetas, homens de sabedoria e escribas, e matareis uns e outros, enfim, maltratareis, crucificareis, etc. De cidade em cidade, a fim de que recaia sobre vós o sangue inocente, que há sido derramado na terra desde o sangue de Abel, o justo, até ao de Zacarias, filho de Baraquias. Não existe maldição, Jesus não sabia muito bem que não o devia de fazer, mas o conhecimento dos efeitos que essa postura iria desencadear pelo acionamento da lei de causa e efeito. Quando nós maldizemos alguém, estamos a criar problemas para nós mesmos. Quando nós maldizemos alguém, como é evidente, estamos a criar os efeitos para nós mesmos. Quando nós atacamos alguém, estamos a criar os efeitos para nós mesmos. Isto é, ninguém faz mal a alguém, ou que não deve pensar que esses efeitos não vêm até ele. Ele ou ela. As senhoras não se retiram dessa questão. Minhas palavras não passarão. É claro que Jesus também sabia que as suas palavras, isto é, aquilo que tudo ele ensinou, não passaria em toda a gente. Para já ele falava por alegorias, enfim, não pôde dizer tudo, e portanto é natural que ele soubesse que nem tudo seria absorvido O seu código moral é eterno, só a sua doutrina em toda a sua exprimirá o pensamento de Deus. Jesus, conhecedor da natureza humana e com faculdades de clarividência excepcionais, soube prever a necessidade de enviar um Consolador que repetia a verdade das suas palavras. Como ao Espiritismo, é essa missão. Vamos lá ver se o Espiritismo, todos nós, sabemos cumprir sabemos fazer a nossa cota parte para que essa missão seja cumprida. A pedra angular, no fim de contas, colocou por pedra angular do seu edifício e como condição expressa da salvação, a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. Isto é a pedra angular que Jesus colocou. Os judeus não aceitaram Jesus como Messias, desprezaram, perseguiram, crucificaram. Muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, valorizam as práticas exteriores em detrimento, portanto, das morais. Isto também nós, por estes factos, compreendemos a profecia do Mestre de que o reino de Deus seria dado a uma nação que desse os seus frutos. Eu penso que essa primeira nação foi França. Foi onde o Espiritismo surgiu, etc. Penso que a segunda nação é o Brasil. Não sei se será a última, como é evidente. Não. Vamos ver como é que a nação brasileira se comporta no que diz respeito ao movimento espírita brasileiro. Mas, se não for o Brasil, outra virá, a servir de charneira aos outros movimentos. Portanto, o mestre batizado pelos poderes psíquicos emitiu esta predição, sabendo que a ação dessa nação seria de charneira para a ação de outros povos, por forma a que esse movimento crescesse globalmente. E, portanto, nós temos que ver a unidade. Não podemos ver um movimento espírita português, e agora, uma opinião pessoal, não podemos ver o movimento espírita brasileiro retirado, um movimento espírita espanhol, do outro lado, um movimento espírita francês, etc, etc, um movimento espírita cubano, outros. Podem ver eles dentro desses movimentos para ser cada vez mais forte. Mas temos que ver a unidade. É pela unidade que, no fim de contas, cumpriremos a missão de Jesus.
a missão do Espiritismo. Parábola, a parábola dos vinheteiros, homicidas. Ora, Deus, as suas leis, os seres humanos, enfim, que têm como êxito de ensinar a prática dessas leis, os profetas, os grandes missionários de Jesus, são os protagonistas desta palavra. Em 20 séculos tem-se assistido ao desvirtuamento do ensino da prática dessas leis. Os profetas e grandes missionários têm sido perseguidos, injuriados, assassinados. Jesus foi crucificado. A humanidade continua a valorizar mais os objetivos materiais em detrimento da evolução espiritual. Portanto, a evolução espiritual tem que ser o nosso primeiro objetivo. Embora não possamos descurar que vivemos no planeta Terra, com as suas necessidades, e que também temos que ter atenção a isso. Esta predição sugere que os tempos virão, transição planetária, em que se separará o trigo, os que, por mérito, conquistaram o acesso a uma morada mais evoluída da casa do Pai, do joio, os que não souberam incumbir-se das suas tarefas evolutivas e, com tal, serão exilados para outro plano de expiação própria. Um só rebanho e um só pastor. Jesus anuncia que os homens um dia se unirão por uma crença única. E isto é a perdição de Jesus. Por isso não podemos, no fim de contas, nos separar. Temos que nos unir. Com a separação não chegamos a lá. Os anseios dos povos são os mesmos. A sua condução baseada em interesses materiais é que os separa. Enfim, o cubano quer aquilo que eu quero. O espanhol quer aquilo que a minha quer. O francês, enfim, etc. O povo quer aquilo que os outros querem. Agora, a condução desses povos é que leva a que os povos por si sejam mal desconduzidos, sejam mal orientados e, como é evidente, olham mais os aspectos materiais da vida. Começam, graças a Deus, a surgir grupos de estudo que congregam diferentes orientações espiritualistas. Graças a Deus, em Portugal, na Madeira, há budistas a estudar uma vez por outra, a estudar com espíritas, a estudar com católicos, etc. No Brasil também. Enfim, o nosso amigo Celestino Severino e outros fazem esses estudos com diferentes ordens, com diferentes orientações espiritualistas. Isso é. A predição dos dois espíritos se cumprirá numa fase mais evoluída da humanidade. Não podemos dizer que é já hoje, mas é preciso dar passos. É preciso reconciliar, é preciso reconciliação, é preciso encontrarmos o denominador comum da sabedoria de cada qual. O advento de Elias, eu peço desculpa, mas eu não consegui fazer isto. Eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram, antes o trataram como desaprovo. É assim que farão morrer o Filho do Homem. Ora, se Elias já tinha vindo, só poderia ser num novo corpo. Elias morreu, como todos nós sabemos, o corpinho desmaterializa-se e vai juntar-se para fazer outros organismos. Então, por isso os apóstolos compreenderam que o Mestre se referia a João Batista. Logo, Elias e João Batista são o mesmo espírito, são a mesma individualidade. Reencarnando com personalidades distintas. Eu hoje estou reencarnado com o Leopoldo, o Amar está reencarnado com o Amar, mas não quer dizer que um dia não estivesse reencarnado com o Manel, ou com Maria, etc, etc. E eu também, qualquer um de nós. Não é? Desta predição retira-se os seguintes ensinos de Jesus. A pluralidade das existências, está nos Evangelhos a pluralidade das existências, a reencarnação e a desencarnação que os antigos conheciam por ressurreição. Ressurreição na carne, ressurreição no espírito. Quer que eu me vá embora? Eu vou. Não. Estou brincando. A anunciação do Consolador. Temos que marcar mais uma palestra. Mas depois posso. A matéria é que tem que ser menor. Mas estamos a acabar. O mestre não disse tudo o que tinha a dizer pela razão de que não o teriam compreendido nem mesmo seus apóstolos.
anunciou a vinda de um Consolador, em que todos nós estamos a trabalhar, tá? E que recolhia a verdade dos seus ensinos, dado que Jesus muitas vezes falava parábolas, etc. E, portanto, os seus ensinos tinham que ter outra versão, também com a humanidade mais evoluída, como é evidente. O Moisés está por purificar, o mosaísmo está por purificado em Moisés, o cristianismo está por purificado em Jesus Cristo. O Consolador é uma doutrina de caráter universal, transmitida por espíritos superiores sob a liderança do Espírito de Verdade, pseudónimo, e codificada por Allan Kardec. E é preciso dizer que o Espírito de Verdade também disse: nem tudo está a ser dito agora. Isto é, ainda há muito mais a dizer. Nós é que não estamos em condição evolutiva, ou não estamos em condição evolutiva para receber tudo aquilo que eles nos disseram. Cabe ao Espiritismo derramar sobre toda a humanidade os ensinos de Jesus Cristo em espírito e verdade. E, portanto, essa é a tarefa de todos nós, principalmente aqueles que dirigem as casas espíritas, os trabalhadores, etc. Consoante aquilo que fizermos, todos nós, assim, teremos os efeitos. A segunda advento do Cristo, portanto, há, digamos, a vinda de Jesus em determinada altura, segundo, não sabendo, ou tudo leva a crer que será em espírito e não em corpo físico. Isto é o que vem nos textos. Jesus anunciou a sua segunda advento, mas não diz que voltará à Terra com um corpo carnal, nem que personificará o Consolador ou outro Consolador. Apresenta-se como tempo de vir em espírito, na glória de seu Pai, a julgar o mérito e o demérito, a dar a cada um segundo as suas obras. Será mais na fase de transição, como vamos ver a seguir, que se dará a ordem. Ora bom, sinais precursores da transição. Portanto, esses sinais nos anunciou que havia grandes transformações planetárias. No entanto, estas seriam anunciadas por sinais precursores. E esses sinais nós já começamos a analisar e a ver alguns daqueles que vêm por aqui. Estes sinais, com relevo na guerra, alterações climáticas, calamidades no estado social, lutas entre ideias progressistas e retrógradas, lutas entre a fé e a credulidade, lutas entre o bem e o mal e na ordem moral. Isto, sinais que ele diz que viriam. Depois das aflições viriam as alegrias, através da prática geral do Código Moral de Jesus Cristo. Ele diz que essas transformações farão com que a humanidade, no fim de contas, reflita sobre o que tem andado a fazer e aceite de uma forma com mais ênfase, portanto, o seu código moral, que se refletirá numa grande melhoria do estado moral da humanidade e nas condições vibratórias do planeta. E penso que vamos para a última. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Ele nos diz que, de facto, haverá um tempo, principalmente dessas transformações, em que a mediunidade se ampliará a todos. Já não a mediunidade só de prova, mas que através dela os seus ensinos serão transmitidos e são profetizados por todos aqueles que tiverem, como é evidente, em condições de os receber. E o juízo final, no fim de contas, é a transição, é, digamos, a ida, a evolução do planeta Terra para um mundo de regeneração, como todos nós sabemos, a transição planetária. Através de quê? Do progresso moral da maioria dos seus habitantes. Esse progresso moral, o que é que vai fazer? Vai fazer com que haja um ambiente vibratório no planeta totalmente diferente. Isto é, a maioria, no fim de contas, promove o ambiente vibratório mais adequado do planeta.
E, automaticamente, com esse ambiente vibratório, aqueles que não evoluírem para tal serão exilados para outros planos de inspeção em provas, como vieram exilados para o planeta Terra, exilados de Capela, exilados da raça adâmica e de outros. E, portanto, todos eles vieram exilados. Portanto, Deus, na sua infinita bondade, dá sempre oportunidade ao crescimento espiritual das suas criaturas. Isto é, dirão assim, bom, mas o juízo final acaba tudo? Não, não acaba nada. Agora, aqueles que não evoluíram por sua culpa própria serão exilados para outras faixas vibratórias, adequadas à sua evolução. Aqueles que promoveram, enfim, aqueles que se empenharam, aqueles que estudaram, aqueles que se corrigiram, etc. Enfim, criaram a faixa vibratória do planeta adequada, mais evoluída, e automaticamente cá continuarão, ou noutro planeta de regeneração, onde continuarão a sua evolução. E pronto, e temos aqui pérolas que Jesus nos ensinou: o reino de Deus, o pensamento de Deus, o amor e a justiça de Deus, a fidelidade de Deus, a lei do amor, o amor ao próximo, a humildade, a necessidade do perdão, Deus é o código moral, a prática da caridade e da fraternidade universal, o valor da oração e a renovação, que foi o grande milagre que ele fez, se é que se podemos chamar milagre, a renovação da mentalidade humana, que nós ainda estamos em curso. Portanto, a Jesus Cristo, nós só podemos agradecer o nosso obrigado, a todos vós também, o obrigado da vossa paciência, da paciência da direção, enfim, da paciência de todos vós a estarem aqui a ouvir este conjunto de coisas. No final, vocês vão ter a bibliografia e, como disse, irão ter no final o meu endereço de e-mail, que, para aqueles que, se calhar, muita coisa ficou como interrogação, se quiserem, mandem um e-mail com as vossas interrogações e eu procurarei responder. Portanto, muito obrigado.